Oi. Uma coisa que acontece com todo homem é ficar com um bigolinho esperto, sabe? Quando o Júnior acorda, quando o Bilal fica ligadão, a famosa barraca armada. Isso aí todo mundo sabe que é normal acontecer, não tem segredo nenhum, mas o problema é que tem muitas mulheres que acham que isso acontece porque os homens são safados, tarados, querem fazer isso, só ficam pensando besteira e não é bem assim não. Nem sempre acontece porque a gente tá pensando ou tentando fazer alguma coisa. Às vezes acontece sem a gente querer mesmo, sem controle nenhum. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar do jeito convencional, né? Quando ele deve funcionar e por quê. Vamos explicar isso daí, né? Quando o homem é estimulado sexualmente, seja vendo mulher pelada, ou então quando ele tá lá no vucu-vucu com a namorada, alguma coisa do tipo, ou então às vezes só dele pensar muito em algo e ele tá com vontade, o nosso cérebro envia impulsos nervosos em forma de sinais químicos pros nervos do carinha lá embaixo. E esses impulsos fazem com que as veias do carinha lá fechem e impeçam que o sangue saia de lá. Então isso causa a ereção. Ou seja, um bom fluxo sanguíneo é essencial para que você tenha uma barraca armada saudável. Então esse estímulo acontece dessa forma, né? Quando ele tem alguma coisa estimulando ele, quando ele tá querendo e pensando naquilo, quando existe essa vontade, essa coisa ali, assim, né? Bem, mas muitas outras vezes acontece do nada lá. Você tá tranquilão, não tá nem pensando em nada demais, tá preocupado, tá viajando e o fulano vai lá e acorda, né? Sem te pedir nada, assim, ele tem vida própria. Eu vou explicar então algumas situações em que isso pode acontecer involuntariamente, sem a gente querer, sem nada, tá? Todo homem, durante o sono, tem entre 3 e 5 ereções involuntárias. Elas acontecem quando a gente está no estado do sono mais profundo, então a gente não percebe isso. E isso é algo completamente comum de se acontecer, porque é uma forma que o corpo tem de prevenir que o Bilal perca a função dele por falta de uso. Porque imagina, o cara vai lá, tá numa situação difícil, né? Faz anos que a garota não olha pra ele, aí ele vai lá e não usa já o negócio, né? E aí ele não vai usar nunca, e aí se ele dorme o bagulho não usa e vai. Mano. Ainda bem que o corpo tem essa precaução, né? Então, às vezes, se o cara ele tem problema pra ter uma ereção, mas durante a noite ele acontece isso com ele, quer dizer que o problema dele pode ser psicológico. Os médicos já usam isso aí pra descobrir as coisas, né? É muito normal também a gente, homem, acordar já com, né, o cara esperto lá, sempre, pelo menos pra mim, todo dia, sem exceção. Isso acontece porque durante o nosso sono, a bexiga enche de urina, e aí ela inchando, ela acaba encostando na próstata, encostando também em alguns nervos que controlam a ereção. Então é só uma questão de causa e consequência, né? A gente sempre que levanta, já vai no banheiro e depois isso daí já passa. Pode acontecer de dia também, mas normalmente a gente consegue ir no banheiro antes de chegar nesse estado, né? Porque durante o sono a gente fica horas sem ir no banheiro. Bem, essas são as situações involuntárias mais comuns, né? Tem muitas garotas ainda que acham que o homem controla tudo, que é como se fosse um elevador, né? Você aperta lá, desce, sobe, botãozinho, né? Não é assim não é. Agora, numa outra situação que é ali no meio termo que pode acontecer é causada pelos feromônios. Os feromônios são substâncias químicas que tem dentro da gente que são responsáveis pela atração sexual. Isso é interessante porque como eles são substâncias químicas, às vezes acontece de você conhecer aquela garota lá, ou a garota conhece aquele cara, né? E aí com eles rola uma química especial. Literalmente é uma química. Porque os feromônios não é assim, você se atrai por qualquer um, né? Existe uma questão de compatibilidade, às vezes com uma certa pessoa determinada, tudo. É difícil de ter. E quando tem é aquela coisa louca lá, aquela paixão, aquela... Então, dependendo dessa reação dos feromônios entre uma pessoa e outra, muitas coisas podem provocar ali, né, a situação ficar mais quente, né? Por exemplo, às vezes o cheiro da pessoa, o jeito dela, você abraça, o toque da pele, isso daí tudo pode ativar, dependendo se os feromônios forem compatíveis ali, né? Às vezes você tá dando uns beijos, um abraço naquela garota lá e o negócio é involuntário e vai. E às vezes a gente fica muito sem graça, né? Porque você tá ali e às vezes dá a impressão que é incômodo pra garota, né? Então, às vezes eu procuro meio que ajeitar de lado, assim, de repente, dependendo da situação, pra não incomodar, tudo, né? Até eu ter certeza que não tem problema ele participar da festa. Ou ainda uma outra situação que é um pouco mais raro de acontecer é que pode subir do nada, sem motivo nenhum. Ele não quer ir no banheiro, não tem feromônio, não tá pensando em nada, não tá dormindo e ele tá lá, quer viver a vida dele. Porque homem é assim, literalmente, eu acho, bateu o vento, o bagulho vai. Eu, por exemplo, quando eu era adolescente, teve uma vez que eu fui no mercado comprar pão e eu tava bem à vontade nesse dia, eu tava só com uma calça moletom, não tava sem cueca nenhuma, tava tranquilão, né, relaxado. E aí quando eu tava na fila do caixa pra passar lá esperando minha vez, ele resolveu acordar o Renezinho, mano, acordou lá, sem mais nem menos. E aí o que eu fiz? Eu tive que ficar encostado no balcão do caixa pra passar assim, pra disfarçar, né?
passei o pão lá, paguei pra moça, pus na sacola e eu tive que pensar numa estratégia de última hora, mano, porque senão eu tava lascado pra ir pra casa. Era pertinho, mas até chegar lá aquele negócio não tinha como. E se eu ficasse com a sacola do pão na frente, ia dar muito na cara, ia ficar estranho, sabe? Então o que eu fiz? Como eu tava com a calça de moletom e era um pouco larga, eu enfiei a mão no bolso e com o bolso mesmo ali por dentro, eu meio que puxei ele pro canto assim e fiquei com a mão no bolso segurando ele. Então quem tava vendo de fora, eu tava só com uma mão no bolso. E isso não é motivo de orgulho nenhum, de repente o cara tá com a barraca armada ali na rua ou em algum lugar, tá? Se o cara tem um mínimo de decência, ele vai morrer de vergonha, é muito vergonhoso. Então sempre que, por exemplo, de repente acontece alguma situação parecida, quando eu tô indo pro trabalho ou indo pra algum curso, eu deixo a mochila na frente pra disfarçar, tento me concentrar, respiro fundo. Se de repente eu tô num trem lotado ou no ônibus e aí tem uma garota na minha frente, eu tento meio que virar de lado, pôr a mochila entre eu e ela, porque realmente é uma situação muito incômoda. Fora que injustamente você pode se passar por um tarado, alguma coisa do tipo, isso é uma coisa muito grave, né? É crime. Eu fiz esse vídeo mais porque tem muitas mulheres que pensam que a gente controla o capanguinha ali, né? E não é bem assim, não é um braço que você mexe a hora que você quer, né? É totalmente involuntário, tá? Ele tem vida própria, mano. Então é isso, o recado tá dado, as garotas agora sabem mais ou menos, né, como funciona aí essa questão, tá? Não é tão simples assim. Vocês, homens, sejam decentes, não sejam escrotos nunca, com as garotas, tá? Por favor. Deixa aqui nos comentários se você teve alguma experiência engraçada em relação a isso, né? Em relação ao Bilal, a Jeba, a Giromba. Se você gostou do vídeo, dá um like aí pra me ajudar, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, porque sempre que sair um vídeo novo você vai ficar sabendo. E depois de se inscrever, você já clica no sininho, porque sempre que sair um vídeo você fica sabendo na hora. Então é isso. Putz, eu tô atrasado, mano. Tem que me trocar ainda. Deixa eu tirar essa. E tchau.